Olá, paz. Nós estamos no mês de setembro, mês de missões mundiais, e nós do grupo de missões aqui da Igreja Batista Jeová Nissim, nós tivemos a ideia de, antes da ministração da missionária, no dia de hoje, na noite de hoje, nós fazemos uma conversa a respeito das experiências que ela teve no campo e como que foi a trajetória dela como cristã e como ela conheceu Jesus. Não pode se apresentar a sua idade, a irmã, quantos anos tem, e se apresentar seu perfil. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, todos os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo e estão assistindo nesta hora. Eu sou Sylvie Aristide Chotnia, eu sou de Camarões, eu tenho 43 anos. Cheguei no Brasil desde 2012, no mês de agosto, no mês de outubro, dia 4 de outubro, que eu entrei aqui no Brasil. Amém. Então a irmã está aqui desde dia 4 de outubro. De outubro. A irmã 2012. Ok. A irmã veio já direto para São Paulo? Sim. Como que a irmã veio? Foi através de uma igreja, de uma agência missionária? Como foi? Numa igreja. Numa igreja batista? Não, veio como missionário, porque meu cunhado é apóstolo e sempre veio para o Brasil. Aí tinha um programa para mim vir no Brasil, aí eu venho junto com meu cunhado. Ok. A irmã é cristã desde quando? Faz tempo que a irmã entendeu que a irmã recebeu Cristo no seu coração, entendeu? Como que foi um pouco? Me fala como que foi a sua experiência com Jesus. Tudo começou com minha irmã mais velha. Vocês são quantos irmãos? Era 8, mas dois já faleceram. Uma irmã e um irmão. Nós somos 6. 3 irmãos e 3 irmãs. Aí começou com minha irmã mais velha. Ela era uma pessoa que gostava muito de viajar, para ir nos velórios, para ir no enterro, sempre viajava. Aí isso estava incomodando a família, porque ela estava na estrada o tempo todo para viajar. Cada fim de semana ela vai viajar, porque ela tem muitos amigos, e a família não estava satisfeita, não estava tranquilo com essa situação. Aí, quando ela deu sua vida para Jesus, eu falei para eu saber que, na verdade, ela aceitou Jesus, eu tenho que ver se ela vai parar de viajar o tempo todo só para ir no enterro, velório, essas coisas assim. Aí, tem um homem que veio na África, Benin, ele veio para a África, no meu país. Ele estava fazendo... Deixa eu só interromper. Que local da África? Camarões. Camarões mesmo? Ok. Camarões está na África Central. África Central, ok. Aí, quando ele veio nesse programa, a minha irmã me convidou, vamos naquele programa. Eu falei, não vou. Ela falou, vamos lá. Eu falei, não vou, porque essa minha irmã, ela é como minha amiga. Aí a gente fala de tudo, está se entendendo muito bem. Aí ela me convidou, eu falei, não vou. Ela estava insistindo, eu falei, é pela força, é obrigado para eu ir. Aí quando eu estava observando ela para ver se ela vai mudar. Aí quando eu observei, eu vi que ela tinha mudado. Aí um tempo eu estava trabalhando no Lan House. Tinha um tempo que meu pescoço ficou virado perante 2 semanas.
Eu não podia me deitar direito, não podia sentar direito, não podia ficar de pé direito. Estava passando muito mal. Como os irmãos estavam vindo em casa fazer oração, o dia que ele veio fazer oração, e perguntaram para mim: será que nós podemos orar por você? Eu falei: sim. Aí você sabe, quando você está com dor, só quer solução. Aí qualquer solução que pode chegar no seu caminho, você aceita. Aí eu falei: sim, eu aceito. Aí eles fizeram a oração, e depois disso, quando eu acordei no próximo dia, eu reparei que eu dormi. Para ver se estava certo mesmo. Quando eu acordei, eu fiquei sentada um pouco. Estava sentindo bem, não estava mais incomodada assim. Aí me levantei, fiquei de pé, também não estava boa. Assim que os dias estavam passando, estava melhorando, é assim que eu curei. Aí tudo voltou normal. Do pescoço. Tudo voltou normal. Tudo voltou normal. Aí eu comecei a falar: Deus, como você me curou, eu vou começar a frequentar a igreja. Só que como eu estava trabalhando, segundo o meu horário, não estava dando para mim ir para a igreja. Eu comecei a falar com Deus: Deus, eu quero te servir, eu quero ir para a igreja. Aí, sábado, eu estava conversando com uma amiga que veio para aprender como trabalhar na house. Aí eu estava falando, eu perguntei para ela: será que você vai para a igreja? Ela falou: não vou, porque a minha mãe, no domingo, ela fala para mim: vai me ajudar para vender minha mercadoria. Eu falei: você tem que falar para sua mãe que não, porque domingo não é mesmo o dia inteiro, só poucas horas que você vai passar na presença de Deus. Tem que falar para sua mãe: não, eu vou ir para a igreja. Eu falei para ela: minha oração, estou pedindo para Deus para me ajudar, me dar um trabalho que eu vou poder encerrar às 6 horas, porque o culto começava às 7 horas. Eu falei que eu estou pedindo para Deus para me dar um trabalho que eu vou poder encerrar às 6 horas. Aí vou poder ir para a igreja. Aí, antes disso, eu estava, as visitas que eu estava fazendo, minha tia, meus amigos, eu estava falando para eles: quando eu falei isso na terça-feira, sábado que eu estava conversando com ela, quando chegou na terça-feira, o meu patrão, ele perguntou para mim, meu chefe perguntou para mim: da maneira que a gente está trabalhando aqui, parece que as coisas não estão dando certo, mas eu vou gostar para nós mudar algumas coisas. Pode ser o horário do trabalho, tudo isso. Ele perguntou para mim: que horas você gostaria de vir trabalhar de manhã? Pode ser 8 horas? Eu falei: não. Ele falou: que horas você quer? Eu falei: 9 horas. Ele falou: tá, tudo bem. Tudo bem. Aí, amanhã você vai começar a vir às 9 e você vai encerrar às 5. Aí eu estava pedindo para Deus para encerrar às 6. Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe esse horário de trânsito, Ele sabe se é 6 horas, eu vou poder chegar na hora certa. Aí eu fui falar com meus amigos, meu familiar, para eles. Eu falei para eles: não tenho mais como vou visitar vocês, porque agora será igreja, casa, trabalho. Não vou ter mais tempo para visitar vocês. Amém. Aí a irmã começou a sair mais cedo e frequentar a igreja. Sim. Aí a irmã se batizou, como é que foi? Eu comecei a igreja. A irmã começou aí depois dessa oração que recebeu a cura. Depois que eu recebi a cura, eu estava começando a frequentar a igreja somente no domingo. E quando eu estava recebendo mensagem, eu estava me fazendo bem. Eu falei: é por isso que eu comecei a fazer oração, para poder participar mais vezes.
Aí, quando eu fiz essa oração, Deus me respondeu. Eu comecei a fazer o triângulo, só saí de casa de manhã, eu estava indo no trabalho, depois do trabalho estava indo para a igreja. Esse triângulo que eu estava fazendo. Aí, quando também eu tinha um problema de salário. Aí, quando eu estava programando, que quando eu receber meu salário, eu vou fazer aquilo. Mas só que antes do salário, eu vou fazer uma programação. Mas quando o dinheiro entra na minha mão, vou esquecer tudo isso, o dinheiro vai acabar, que eu vou voltar pensando sobre o programa que eu tinha. Aí, mas nesse mês, quando eu comecei a igreja, era a primeira vez que eu fiz o programa, recebi meu salário, eu cumpri o que eu tinha programado de fazer com o meu salário, primeira vez. Eu fiquei tão feliz, eu falei, esse Deus é muito bom, Ele me curou, agora Ele me ajudou para fazer o que eu nunca fiz. Eu cumpri o que eu queria fazer nesse mês com o meu salário. Aí depois disso, como ele me respondeu, comecei a ir para a igreja, aí eu comecei a frequentar a igreja no mês de novembro de 2002. Quando comecei a frequentar a igreja, quando chegou no mês de fevereiro de 2003, no dia 15 de fevereiro de 2003, eu me batizei. Aí após o batismo, a irmã continuou frequentando normal os cultos. Aí após a irmã se converteu, se batizou, recebeu Jesus, confessou. Depois, como que foi nesse percurso até a irmã ter a ideia de missões? Como que foi isso? Meu cunhado é meu pai espiritual. Aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, o pastor, onde que ele estava trabalhando como pastor, o pastor presidente daquela igreja falou para mim assim, depois, pela profecia, ele me chamou pela profecia, falou, quem é essa mulher? O pastor que estava interpretando, porque meu país fala francês e inglês. Aí o pastor que estava interpretando em francês, ele falou para ele, é a cunhada do tal pastor, porque meu cunhado é o primo dele. Ele falou, é a cunhada do seu primo. Ele falou, quando você vem para a igreja, leva sua caneta, leva seu caderno, leva sua Bíblia. Tudo que vai ser dito aqui na igreja, você vai ficar anotando. Depois de 6 meses, sua vida nunca mais será a mesma. Aí quando ele falou isso, exatamente quando deu 6 meses, algo aconteceu. Aí eu teve... Isso daí aconteceu foi que ano? Porque a irmã se batizou em 2003. Foi em 2013. 2003. Aí, quando aconteceu isso, ele estava passando pelo processo de libertação. Aí, esse processo demorou muitos meses. De repente, eu fui morar com minha cunhada, com minha irmã. Aí, ele estava me seguindo, estava cuidando de mim espiritualmente, estava fazendo jejum, oração, tudo isso, até Deus ajudou, eu fui liberta. Nesse processo, quando estava na casa dele, aí um dia ele me falou, a partir de hoje, você tem que anotar todo o seu sonho. Quando você sonha qualquer coisa, escreve. Aí depois daquele dia eu comecei a anotar meu sonho. Aí esse tipo de sonho que eu estava vendo como eu estava pregando multidão,
sem fim. Aí, como eu estava na igreja católica, a minha escola primária, que é primeiro grau, era na escola católica. Aí lá na sexta-feira, a gente estava indo na igreja para fazer doutrina. Estava ensinando a gente a doutrina. Aí, por causa disso, Estava vendo os ensinos da igreja católica, mas eu nunca vi mulher pregar. E quando eu comecei também nessa igreja, eu nunca tinha visto mulher pregar, só homem que pregava. Aí, quando eu estava vendo isso, eu perguntei, como que vai acontecer isso? E quando eu cheguei na casa da minha irmã, a televisão estava quebrada, não estava funcionando. E quando Deus me mostrou isso, eu comecei a fazer perguntas. Eu comecei a perguntar, mas como que vai acontecer isso? Eu nunca tinha visto uma mulher pregando. Sempre vi homens que estão pregando, sempre. Aí, é assim que o meu cunhado conceitou a televisão. E a primeira pessoa que eu vi nesse canal de televisão pregando era uma mulher. Ela se chama Joyce Meyer. Ela é dos Estados Unidos. Depois falei, Deus, até isso é televisão. Eu quero ver com meus olhos. É assim, naquela igreja onde que eu aceitei Jesus, tinha uma convenção como aniversário da igreja. Aí eles convidaram pregadores nos todos, quanto era uma grande igreja, uma igreja bem grande. Aí convidaram pregadores no mundo inteiro. Aí nesse programa ele estava falando simplesmente das mulheres. Se as mulheres estão se maquiando, se ela colocar batom mesmo aqui, deixa ela. Se ela faz assim, deixa ela. Falei, uau. Naquele programa parece que ele estava falando somente das mulheres. Ele falava, nós vemos aqui para falar o que Deus está mandando a gente falar. Nós não vemos aqui para falar o que nós queremos. Nós já nos oprimimos muito as mulheres, mas agora Deus está falando, deixa elas mulheres. Nesses dias, chamaram todos os homens para ir para frente e se ajoelharam para pedir perdão para as mulheres. Era uma coisa muito terrível. E naquele programa eu ouvi a mulher do nosso pastor presidente, também outra mulher que era advogada, também ela pregou naquele programa. Até lá eu fui satisfeita. Chegou outro programa, uma conferência das mulheres. A igreja onde eu congregava, nessa conferência, as mulheres do mundo inteiro também estavam naquele programa. Só que ele estava indo em cada ministério para convidar as mulheres para poder participar. Aí na igreja onde eu congregava, a mulher do pastor deu dinheiro para eu ir lá representar a igreja, nossa igreja. Aí eu fui lá, nesse programa, eu vi uma mulher, meu Jesus do céu, na maneira que ela estava pregando, ela falou assim, tem homem aqui na sala, que ele sabe, porque eu estou pronto de falar agora, eles não vão gostar. Meu Jesus, estava falando com determinação, meu Deus, quando eu vi isso, é a partir daquele dia que eu recebi a convicção que na verdade as mulheres podem pregar. Não é somente isso, ela falou que ela levou as pessoas nas águas para batizar. Os pastores daquela cidade onde ela morava chegaram naquela água, falaram para ela, perguntaram para ela, quem te mandou? Batizou. Ela falou, aquele que me chamou, que me mandou batizar. Naquele dia, Deus me conheceu com aquela mulher. E desde daquele dia, eu comecei
a entender que Deus é verdadeiro. E Deus é fiel. Só que Ele me falou, quando o tempo vai chegar para você fazer, eu vou falar na boca de muitas pessoas. Vou usar muitas pessoas para falar para você quando a hora vai chegar. Depois daquele tempo, eu comecei a falar de Jesus, a fazer evangelização na rua, assim, na rua. É assim que eu comecei. Começou a pregar em outras igrejas também. Assim eu comecei a viajar para ir em outras cidades no país. É assim que começou. Começou a viajar em outras cidades. É assim que começou, mas a coisa que era, as coisas que estava chamando minha atenção é que as pessoas que estavam me ouvindo falar estavam perguntando quanto tempo você tem na igreja. Quando eu estava falando para eles, é 1 ano, menos da vida, ele falou, não, a gente não acredita, porque eles estavam falando da maneira que você prega, a gente não dá para acreditar que é somente pouco tempo que você está com Jesus. É assim que começou até hoje. Aí a irmã começou a pregar em outras cidades. Aí como que foi essa partiu da irmã, de Deus? Quem foi a irmã vindo para o Brasil? Quando Dia 2012. 2012. Como eu já falei, que meu cunhado é apóstolo. A minha irmã também era intérprete. No sentido de missões? Sim. A minha irmã era pastora também. Ela faleceu no mês de abril desse ano. Ela também era intérprete. Como eu já falei, no país a gente fala inglês e francês. Aí o marido estava pregando em inglês, ela estava traduzindo em francês. Mas só que às vezes ela não estava se sentindo bem. Naquele dia meu cunhado me chamou, eu pensei que era para continuar com a interpretação, para minha irmã descansar. Aí quando ele me chamou, ele falou, Deus está me mostrando que você vai viajar. Esse viagem é um longo viagem. Você vai ir para longe. E quando ele falou isso, antes disso que eu já tinha sonhando como eu vou viajar fora. Aí quando ele falou isso, ele falou, não sei o país onde você vai ir, mas Deus me falou que você vai viajar. Você vai viajar longe. Aí depois disso, quando deu 1 ano, ele estava vindo no Brasil cada ano. Quando chegou depois dessa profecia, quando ele veio para o Brasil, ele se encontrou com uma irmã que é de Camarões também. Eles começaram a conversar. É assim que essa necessidade de vir aqui para fazer missão. Começou. Aí a gente começou o procedimento até deu certo. Antes disso, tinha uma irmã na igreja que gostava de mim. Um dia ela fez bolo para entregar para mim. Nesse bolo estava escrito Brasil. Ninguém sabia que eu iria viajar. O procedimento de viagem ainda não começou. Ela fez esse bolo e entregou para mim. E quando nós começamos o procedimento de viagem, eu iria viajar com a irmã mais nova daquela irmã camaronense que mora até hoje. Eu iria viajar junto com a irmã dela. Mas pouco tempo antes de viagem, essa irmã dela, ela foi contratada para começar o emprego. E ela falou, não vou mais viajar, eu prefiro ficar aqui para trabalhar. Aí, antes disso, eu teve um sonho. Nesse sonho, a gente estava viajando, no voo tinha somente um lugar.
Eram 2 pessoas que iam viajar, mas no voo era somente um lugar. Aí, como meu cunhado falou para mim que a irmã mais nova daquela irmã não iria mais viajar, eu falei para o meu cunhado, então vou viajar. Esse viagem vai dar certo. É assim que começou o procedimento, deu certo, eu estou aqui. Amém. Acho que já chegou o nosso horário. Quero agradecer a disponibilidade da irmã e o grupo de missões está à disposição. Deus abençoe. Amém. Sou que agradeço. Obrigada. Deus abençoe.